Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Mais uma vez aqui reunidos no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier para leitura e reflexão de mais uma passagem do Evangelho do Cristo. Então vamos ver a lição que nos cai hoje. O homem no mundo, que pertence ao capítulo 17, Sede perfeitos. Então vamos ler O homem no mundo, item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Então não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso d'alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunhão constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não ainda uma vez.
Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, queridos irmãos, o que nós podemos refletir e comentar deste lindo texto, desta linda passagem do Evangelho? Neste momento salta aos olhos a questão da gratidão, de sermos gratos por todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Sejam elas de nossa família, do nosso trabalho, do ambiente escolar, do ambiente social, seja onde for. Mas aquelas pessoas foram ali colocadas por um propósito de crescimento mútuo, de perdão, de aceitação, de ajuda, de carinho, de caridade, de benevolência, de tantos e tantos ensinamentos que o Cristo nos deixa. Nós temos a oportunidade, irmãos, de praticar, a começar dentro do nosso lar, procurando ser esse homem de bem que procura, no meio em que estiver, ser um verdadeiro cristão, colocar em prática os ensinamentos do Cristo, ainda que ínfimos, ainda que muito pequenos, que para nós até insignificantes, mas se em cada dia da nossa existência aqui neste plano pudermos nos doar, pudermos realmente ser vetores dos ensinamentos do Cristo, principalmente, meus irmãos, naqueles momentos onde somos muito mais testados, nos nossos amores, nos nossos negócios, nos nossos interesses, seja onde for, na nossa família, né? Então, que nesses momentos sejamos realmente cristãos, querendo aprender. Alunos do Cristo em aprendizado, em construção. Mas é uma construção diária, tijolinho por tijolinho. Não queiramos construir aquele muro de uma vez só, em um único momento. Às vezes nós levamos uma encarnação inteira, irmãos, e não conseguimos construir um murinho. Mas tudo aquilo que nós conseguirmos construir, que tenha uma base sólida, uma base de amor, uma base de boas intenções, de verdade, daquilo que parte do coração, sim, pode ser uma carreira de tijolos. Mas se eles foram construídos sobre a rocha, se eles foram construídos com a intenção de doarmos, com a intenção de nos doarmos, de sermos bons instrumentos, de construirmos essa base para aqueles que virão, não vendo só o nosso umbigo, o nosso egoísmo, aí sim está o verdadeiro aprendizado, porque ele partiu do coração. Foi uma construção singela, uma construção pequena, mas se foi construída sob as bases dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho do nosso irmão maior, com certeza, irmãos, essa base vai nos auxiliar e auxiliar aqueles que virão depois de nós. Sim, que o bom é isso, como diz a lição, não devemos nos exortar de tudo que a natureza
e a vida presente nos proporciona, nos faculta, porque essas coisas são importantes para o nosso crescimento moral, espiritual. Sim, enquanto encarnados, nós precisamos, irmãos, dessas estruturas, né? Então, se Deus nos deu a condição de termos o nosso lar, termos as condições, o conforto material que vem junto, vem após o nosso conforto espiritual, mas fruto do nosso trabalho, dos nossos estudos, enfim, tudo isso que conseguirmos construir nos é pertinente, nos é genuíno, porque o Pai nos quer ver progredir. Então, Ele nos dá as condições, o mundo espiritual, os mentores de luz nos dão as intuições para que as obras, as construções, tudo aquilo que possa melhorar a condição da humanidade, tudo é bem-vindo, irmãos, seja pelas mãos de quem vier. Então vibremos por aquelas pessoas que atualmente estão na condição de vetores, de condutores, de descobertas imprescindíveis, importantes para a humanidade, no campo da saúde, da ciência, da melhor qualidade, condição de vida para todos. Então vibremos sim para esses irmãos que têm uma missão de trazer para a humanidade respostas que já estão prontas no plano espiritual. Caminhos que já estão trilhados e prontos, esperando o momento certo de serem disponibilizados para nós. Então vibremos no amor, como diz a música, com todas as nossas forças e sejamos o homem de bem que o Cristo aqui nos traz. Vamos errar, vamos cair, sim. Vamos ter os dias que estacionamos, que parece que a gente não contribuiu nada, em nada. Mas não pensando negativamente, meus irmãos, não emanando fluidos pesados, fluidos que não são benéficos realmente para a causa, para a humanidade, para o bem-estar do próximo, já é um ganho. Já crescemos um pouquinho. E se hoje não fizemos, irmãos, não nos culpemos tanto. Sejamos um pouco indulgentes conosco mesmos. Hoje eu errei, sei que errei, mas amanhã eu vou procurar ser melhor. Eu vou procurar contribuir, de que forma for, irmãos, mas sempre positivamente, contribuindo, dando o meu tijolinho naquela construção. E pensando, mas o meu tijolinho não vai fazer diferença. Vai. Todos nós, irmãos, temos uma contribuição a fazer. Sim, Deus nos deu dons, nos deu talentos, e eles parados, eles vão enferrujar. Então a gente, colocando em prática, em prol do próximo, também vou receber, também minha família vai receber aquelas bênçãos. Por quê? Porque nós estamos amparados pelo mundo espiritual, pelos nossos mentores de luz, que estão sempre ao nosso lado, irmãos. E nós sabemos disso. E que possamos ser sempre merecedores de ouvir as vozes, a intuição desses amados amigos espirituais, desses benfeitores de luz, que nos dizem, nos mostram, nos dão aquela intuição amiga. Basta que estejamos sintonizados com eles para ouvirmos realmente a voz desses queridos. Porque eles estão sempre conosco, amados. Sempre. E às vezes podemos pensar, poxa, meu mentor me abandonou, eu estou numa situação difícil, numa encruzilhada, não sei para que lado eu vou, mas ali ele está.
Sim, Ele está. Basta nós serenarmos o nosso coração, elevarmos o nosso pensamento a Deus, respirarmos profundamente, fazermos aquela respiração inteligente. É difícil às vezes, quando estamos com problemas sérios, como se diz no olho do furacão, parece que nós não sabemos para que lado, para onde corrermos. Mas se a gente conseguir acerenar o coração um pouquinho, mentalizar a figura do Cristo que nos traz tanta tranquilidade, tanta paz, tanto amor, nós certamente, amados, conseguiremos ouvir a intuição dos nossos mentores. E eles vão nos guiando e vão nos orientando. Então, hoje, nós podemos ser vetores para ajudar aqueles que se aproximam de nós. E daqui a pouco, nós seremos beneficiados também, porque estamos aqui como aqueles anjos, né? De uma asa só, que precisamos uns dos outros para poder voar. É uma frase antiga, muito propalada, mas ela é muito significativa. Ela realmente traduz como nós somos e quão dependentes e interdependentes, principalmente, nós somos uns dos outros. Todos precisamos voar, precisamos evoluir com as nossas pernas, com as nossas capacidades, com a evolução espiritual de cada um. Mas, quando estamos unidos, quando estamos cercados de outras pessoas e permitirmos que essas pessoas nos ajudem, certamente o nosso voo vai ser muito mais tranquilo, muito mais leve, mais sereno, e as respostas vão aparecer no tempo certo. Na hora certa, nós teremos as respostas que precisamos. Até nós podemos sim pedir em nossas orações alguma coisa, porque o Cristo nos ouve, o Pai maior sabe o que vai dentro do coração da gente, mas às vezes é bom a gente pedir, sempre enfatizando, né, que é Ele que vai saber o tempo certo, o momento certo de recebermos aquela graça ou não, que para nós pode ser uma graça e às vezes não, né, meus irmãos? Pode ser um desvio no nosso caminho. Então entreguemos ao Pai o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança, para sermos pessoas de bem. E não precisamos, como diz a lição, nos exortarmos em preces, negarmos o que a vida nos oferece de bom, em termos materiais também. Não. As nossas virtudes, nossos talentos, como falamos, vamos trocar uns com os outros e vamos nos completar, nos ajudarmos mutuamente e construirmos aquela carreirinha de tijolos que vai crescendo, crescendo, e por que não chegarmos numa construção maior que possa abrigar mais irmãos. Não é, irmãos? Então, realmente, procuremos ser homens de bem, homens desta vida, deste mundo, desta oportunidade que estamos tendo agora. Mas sempre lembrando, amados, que não estamos sós. E em eu me isolando de alguma atividade, né, querendo estar permanentemente em preces, em orações e achando que desta forma eu estarei ajudando a humanidade, tudo que é demais, né, meus irmãos, tudo que é em excesso, nós sabemos que não é produtivo. Então, tentemos encontrar o equilíbrio, mesmo quando estamos em contato com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, com o Cristo, com o nosso Pai maior. Tudo tem uma limitação no sentido da vibração. Vibremos sim, vibremos no amor, sempre. Mas não deixemos
de trilhar a nossa caminhada aqui neste plano, que é extremamente, tremendamente importante para a nossa evolução espiritual, moral, psíquica, em todos os sentidos. Então nós não temos mais tempo a perder, né, meus irmãos? Aproveitemos cada segundo desta existência, que é um presente que Deus nos dá e nos renova todos os dias. Quando Ele abre um novo dia, é como se Ele nos ofertasse um presente lindamente embalado, que está em nós, abrirmos aquele laçarote e desfrutarmos de tudo aquilo que ali dentro está contido. Então, queridos, vibremos no amor. Que a paz do Senhor esteja com todos. Fiquem com Deus, hoje e sempre. E que assim seja, amados. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site